Matinal, que tem que vencer essa etapa dura do dia, fugir da manhã. Então, hoje o nosso tema seria a relação entre conhecimento e liberdade, né? Algumas coisas conectadas ao que nós expusemos aqui ontem, né? Então, a primeira coisa que eu me propus a abordar aqui, quer dizer, quando a gente fala em conhecimento, a que serve o conhecimento, né? Nós buscamos conhecer por necessidade. Então, por exemplo, um importante filósofo grego, Epicuro, ele sustenta a tese de que se nós vivêssemos num mundo, por exemplo, sem escassez, né, sem ameaças e sem nenhum perigo rondando a nossa sobrevivência, procuraríamos conhecimento para quê? Com que finalidade, com que objetivo, já que não se colocaria, né, essa necessidade de estar enfrentando uma circunstância física que muitas vezes se mostra adversa, abrigando perigos que às vezes se mostram e às vezes se ocultam, né? Então essa tese do Epicuro é bem interessante, mas é claro que historicamente a curiosidade sempre desempenhou um papel da maior relevância, né? O homem tentando entender a circunstância, a realidade na qual ele está inserido, né? Então o homem tentando, de alguma maneira, saber o que é isso tudo que está aí, né? Porque existe alguma coisa em vez do nada, né? Então é uma pergunta que os gregos caracterizavam sempre como taumaston, que é o amaravilhamento diante do espetáculo da totalidade, né? E em particular do cosmo. Quer dizer, cosmo é aquilo que é organizado, né? Então, por exemplo, por incrível que pareça, da minha palavra cosmético, porque se não botar um cosmético, o cabelo fica naquela bagunça total e absoluta, né? Então, esses são aspectos que a gente pode discutir por que buscar o conhecimento. Então, desde a necessidade, a curiosidade, porque o conhecimento também, o mesmo proto-conhecimento, né, ele tem um valor instrumental. Ele também nos permite, fazendo certas coisas, oferecer mais conforto, né, oferecer mais qualidade de vida, que é o texto clássico, inclusive, do Ortega y Gasset, chamado Meditando sobre a Técnica, que é muito bom. E ele é teimoso. Ele está nervoso? Né? Então, normalmente a gente perde de vista que o que nós chamamos de conhecimento, né, é um produto bastante tardio na história da humanidade, né? Quer dizer, a filosofia, como eu digo, é até um pouco na brincadeira, né? A filosofia, eu digo aí, foi inventada ontem. E a ciência, especialmente a ciência moderna, tal qual nós a concebemos, ela também surgiu, digamos assim, há uma hora atrás. A humanidade viveu a maior parte da sua existência se pautando por crenças religiosas ou proto-religiosas, coisas do gênero, né? E até uma frase famosa que o Hayek também gosta de empregar, do Giambattista Vico, um filósofo italiano, que diz que o homem fez tudo sem compreender. Por quê? Porque se nós estamos aqui, os nossos antepassados foram extraordinários para que nós estivéssemos aqui, eles praticamente fizeram tudo sem contar com o conhecimento tal qual hoje nós o concebemos. Então, tudo foi feito, de alguma maneira, sem compreensão efetiva do que estava envolvido, sem um conhecimento mais profundo das variáveis envolvidas na ação que eles, de alguma maneira, executavam, né? Então, quer dizer, essa tese do Vico eu considero importantíssima, porque a gente vive olhando para frente, mas só compreende olhando para trás. Nós temos que agir. E agindo, nós podemos até ter alguma reflexão sobre o que fazemos, mas a compreensão efetiva ela só vai ser possibilitada se a gente fizer uma reconstrução do trajeto, da trajetória que nós acabamos tendo ao começar com uma ação que chegou a determinado tipo de resultado. Então, isso é muito interessante a gente perceber que a compreensão, a interpretação, ela é sempre Isso aqui não está andando por quê? É sempre trás para frente. Foi? Não. Isso aqui, vamos botar pertinho. Agora foi, né? Pertinho vai. Então, quando normalmente no dia a dia a gente fala em conhecimento, muitas das vezes a gente confunde algumas modalidades de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento por aptidão, que a língua inglesa a gente chama de know-how, né? É uma coisa. O conhecimento por familiaridade é quando você diz, eu estive em tal cidade, eu conheço
as suas principais praças, as principais localidades. Então, a familiaridade porque você teve um contato direto. Agora, o conhecimento que verdadeiramente nos interessa, e sobretudo porque ele é aquele perseguido tanto pela filosofia quanto pelas várias ciências, é o chamado conhecimento proposicional. Por quê? Porque ele é veiculado por meio de proposições ou sentenças. Tá? Agora, as proposições que veiculam conhecimento são as chamadas declarativas. Tá? Por exemplo, se alguém faz uma pergunta, né, que é escassez, isso não é nem verdadeiro nem falso. Se alguém exclama, que belo dia, isso não é nem verdadeiro nem falso. Se alguém diz, por favor, não faça barulho, isso não é nem verdadeiro nem falso. Então, só há um tipo de proposição que pode ser, vamos assim dizer, a portadora do conhecimento, que é a proposição declarativa, que é aquela que pode ser verdadeira ou falsa, ok? Então, normalmente, a gente vê no dia a dia as pessoas falando assim, porque a mesa é verdadeira, porque aquilo é falso, falando de objetos. Então, isso é um grave equívoco. Verdade e falsidade são atributos apenas de duas coisas: proposições, sentenças e crenças. As crenças podem ser caracterizadas como verdadeiras ou falsas, as sentenças como verdadeiras ou falsas. Mas se eu digo, mas esse computador é falso, veio do Paraguai. Não, isso não faz o menor sentido do ponto de vista técnico. O computador não é nem verdadeiro nem falso. Agora, toda e qualquer afirmação que nós fazemos sobre o mundo, sobre a realidade, pode ser verdadeira ou falsa. Né? Muitas das vezes há afirmações que a gente olha assim, tem uma forma declarativa, mas a gente não consegue, por exemplo, atribuir um valor de verdade. Então, por exemplo, Fernando Pessoa, um pouco na linha do Kant que nós vimos ontem, ele diz: ser feliz é ser aquele, mas aquele não é feliz, porque pensa dentro dele e não dentro do que eu quis. Isso é kantiano, né? Aí diz assim, ser feliz é ser aquele. Aí você diz, bom, aparentemente uma sentença declarativa poderia, em tese, ser verdadeira ou falsa, mas não, no âmbito da poesia não faz o menor sentido você procurar avaliar as sentenças como verdadeiras ou falsas. Então, isso é um ponto importante, que a gente faz muita confusão de achar que pode atribuir essas categorias, verdade ou falsidade, às coisas, aos objetos, aos fatos. Os fatos também nunca são verdadeiros ou falsos. É à luz da evidência proporcionada pelos fatos que as nossas sentenças se tornam verdadeiras ou falsas, que as nossas crenças se tornam verdadeiras ou falsas, né? Então, por isso que a famosa pergunta do Pilatos, né, quid est veritas, né? Então, tem uma questão muito importante que acabou ficando subjacente à própria exposição do professor Barbieri, você pergunta o que é a verdade. Então, você tem concepções clássicas de verdade. Uma é a correspondência. Se eu disser assim, há 40 pessoas nesta sala, então, para que a minha afirmação se mostre verdadeira, é preciso que, contando o número de pessoas aqui, fique constatado que há 40 pessoas aqui. Isso é a correspondência entre o que se diz e o que é, né? Entre a linguagem e a realidade. Isso é verdade como correspondência, que é aquela mais amplamente aceita, mesmo na filosofia, e aquela que é indispensável para o senso comum. Ninguém poderia se relacionar se não adotasse alguma versão de teoria da verdade como correspondência. Você foi lá? Fui. Você depositou dinheiro? Depositei. Aí você vai ver que nada disso aconteceu, então você vai dizer que tem um caô, né? Alguém que está querendo passar para trás. Por quê? Porque não há uma correspondência entre o que foi dito e o que depois se mostrou a realidade, os fatos. Né? Então isso é importante entender que essa é a concepção mais amplamente aceita. Né? Mas tem a verdade também como coerência, que é aquela que a gente encontra mais no domínio da matemática, em que você, por exemplo, a matemática não pode ter nenhum sistema em que se prove tanto há quanto não há, porque se acontecer isso, o sistema é chamado inconsistente, como a gente diz matemática. Então aí é questão importante também é a coerência. Então hoje tem um debate extenso sobre isso, correspondência ou coerência. Na verdade, eu acho que nós precisamos, de alguma forma, operar com as duas. Não se pode ter conhecimento em um sistema que não seja coerente, e, ao mesmo tempo, se o sistema de proposições ou sentenças, se ele quer ser empírico, é claro que a teoria da verdade tem que ser essencialmente por correspondência. Né? Bom, aqui nós entramos num ponto fundamental. Né? Não há nunca garantia de que a verdade será alcançada. Por isso que vocês me verão, a partir de determinado momento, defendendo aquilo que eu chamo de falibilismo,
e que o professor Biratã tem usado muito também nos seus escritos e tudo, quer dizer, a ideia de que nós nunca podemos saber se a verdade foi alcançada, nós não temos como saber. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos que adotar uma postura cética de dizer a verdade é inalcançável, porque alguém nos perguntará, mas como é que você sabe? O processo de investigação está em curso, nós não sabemos onde vamos chegar, como é que você pode dizer que será ou não será? Então, por isso que a posição falibilista defende que as nossas crenças se mostram sempre falíveis, que elas podem entrar em choque com a experiência e que isso pode levar à revisão das nossas crenças ou à própria derrubada das nossas crenças. Mas, ao mesmo tempo, veja, eu posso ter um sistema de ideias, uma teoria científica, que ela seja definitiva, só que eu não tenho como saber. Por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein pode ser definitiva. Ela correu sérios riscos há 1 ano e meio, 2, quando se achava que se tinha descoberto uma nanopartícula que se deslocava no espaço a uma velocidade maior que a da luz. Apareceu naquele momento que a teoria ia ruir, depois se viu que não era bem assim. Não é? Mas essa teoria pode ser definitiva, pode ser eterna. Agora, nós aqui, neste lugar onde nós estamos, nós não podemos saber isso. Não temos como saber isso. Por isso é que o falibilismo defende a tese de que nós não podemos considerar nenhum resultado definitivo, nenhuma teoria como sendo a explicação, como sendo a verdade. Então dirão vocês, então para que o conceito de verdade? Joga fora o conceito de verdade. Não, mas o conceito de verdade ele é indispensável, porque ele é o ideal a ser buscado. Ele é o ideal regulador da minha pesquisa. Porque senão eu não sei o que eu quero, se eu não quero me aproximar crescentemente da verdade, o que eu quero? Então é fundamental que eu me coloque esse ideal, esse objetivo maior, mas a questão é, eu não sei. Mesmo quando tudo parece apoiar, sustentar plenamente uma hipótese, uma teoria, nada impede que em algum momento, em alguma curva da história, apareça, opa, aqui tem um contra-exemplo, uma evidência negativa. E quando acontece isso, derruba todo o sistema, sobretudo se a evidência negativa, se ela pegar o hardcore, se ela pegar o núcleo central, o coração do sistema. E aí, quer dizer, a gente aprende muito bem isso nos estudos metodológicos clássicos, que você tem experiência, evidência que confirma, evidência que confirma, evidência que confirma. E quanto mais evidência você acumula, isso não significa que você pode ter garantia, certeza, porque se aparecer um contra-exemplo, seja depois de 5 mil casos, depois de 5 milhões de casos, não importa, a evidência contrária vai afetar profundamente aquela teoria. Mas antes tinha tanta coisa a favor dela, não importa. Entendeu? Então, isso já o Francis Bacon e antes dele, o Roger Bacon, no fim da escolástica, eles defendem isso, quer dizer, a evidência negativa ela é muito mais poderosa que a positiva, por isso você tem que ser falibilista. Tá? Se você disser, não, mas aqui eu tenho uma teoria que está confirmada, verificada para sempre. Bom, se você pudesse chegar a isso, como você não pode, né? Então você tem que assumir uma posição exatamente de modéstia diante daquilo que você está investigando, porque os fatos podem apresentar, isso é importante na área de economia, eles podem apresentar uniformidades, regularidades, padrões, mas basta, como eu disse antes, um contra-exemplo para a uniformidade, para a regularidade, balançar ou até ser vista como alguma coisa que não tem mais como ser assim caracterizada. Então isso é importante, esse aspecto. Você aperta para mim, está mais em frente, por favor. Então, outra coisa importante é o seguinte, na definição de conhecimento, a verdade não basta, porque todo mundo diz assim, mas se a crença já é verdadeira, o que mais que você quer? Qual é a outra filigrana? Primeiro a gente já deixou isso implícito, né, que não existe conhecimento falso, né? Então, por aí, tem que falar necessariamente em articular conhecimento e verdade. Necessariamente, não existe conhecimento falso. Se você disser assim, mas eu não quero verdade, então põe probabilidade no meio, no lugar. Tudo bem, põe probabilidade no lugar.
Mas você não pode chegar e dizer o seguinte: eu não quero verdade, não quero probabilidade, não quero nada. Não, porque você precisa, não existe conhecimento falso. Se você chega e diz assim: ó, isso aqui é conhecimento, as pessoas dizem: o pressuposto, então, é de que o que vai ser defendido é verdade. Essa é a ideia. Além do mais, a crença não pode ser apenas verdadeira, porque você pode ter uma crença verdadeira porque você chutou, porque você teve um palpite feliz, porque você teve uma premonição, né? Que às vezes os alunos ficam me enchendo a paciência, mas não, vai lá, a cartomante, ela acertou. Eu digo: acerta pra caramba. Muitas vezes acerta muito mais gente que fica fazendo estudo empírico, coisa do gênero. Acerta muito. Eu digo: mas qual é o problema? O problema ali é que ela não tem nenhum modelo de explicação de coisa nenhuma. Ela simplesmente, ou por feeling, ou por intuição, chame isso da forma que você quiser, ela acertou. Então ela tinha uma crença verdadeira. Tudo bem, porque ela disse que seu carro ia ser roubado, palpite infeliz, e foi. Né? Então, a crença era verdadeira, mas acontece que você tem que dizer que essa verdade, ela não foi lastreada nos fatos, no acompanhamento de ocorrências anteriores, dando conta de que naquela área em que o carro foi estacionado tem um índice elevadíssimo de roubo. Nada disso. Ela simplesmente falou: estou vendo aqui, esse carro já era. Entendeu? Então, numa hora dessa, você tem a questão do palpite, como um cara que faz prova de múltipla escolha e acerta, né, chute. Isso não é conhecimento. Porque aí fica faltando a justificação. Isso é que é fundamental, tanto na área da filosofia quanto na área da ciência. Tem filósofo que não se preocupa em justificar nada, né? Mas isso é outra história, isso não sei se é filosofia também. Então, a necessidade de justificar. O que é isso, justificar? Apresentar boas razões. Então, você tem uma crença, você tem que apresentar boas razões depois que ela se comprovou verdadeira, por exemplo, ou provável, tem que apresentar boas razões. Né? Posso chegar aqui e apresentar, aparece de repente aqui o Einstein ressurrecto, chega aqui, olha, nenhum ente físico se desloca no espaço a uma velocidade maior do que a luz. Eu digo: e é isso, Einstein. Eu digo: agora apresente as boas razões. Aí tem que fazer cálculos, tem que mostrar que tipo de experimento que ele fez, porque eu não posso simplesmente chegar e dizer: eu sou Einstein, eu sou uma autoridade no assunto, que isso é perigoso. Por exemplo, o que o Einstein diz sobre a economia assusta. Então a gente tem que deixar o Einstein na física. Então não pode chegar e dizer o seguinte: simplesmente porque o senhor falou isso, isso é verdade. Isso é um argumento de autoridade insustentável. Vamos passar o outro, então, por favor. Então isso aqui a gente já tocou nesse assunto, né? Por favor, esse um outro, que isso a gente acabei de falar sobre isso. Então, por exemplo, o Hume, o grande pensador, um dos meus preferidos, um pensador liberal importante, quer dizer, ele mostra um limite fundamental à justificação. E aí que está o problema, né? Porque quando você observa cisnes e vai vendo que eles são brancos, a sua tentação qual é? É de dizer: os cisnes são brancos. E achar que os cisnes que ainda não nasceram também serão brancos. Que os cisnes ainda não observados também serão brancos. E, por exemplo, esse é o problema do salto indutivo, né? Que para o estudo de tipo empírico representa um risco enorme, porque você passa dos casos observados para os não observados ainda. Você passa dos casos conhecidos para os casos ainda não conhecidos. E você generaliza. Diz: os cisnes são brancos. Até que aparece na Austrália um cisne que não é branco. Pronto, e aí? O exemplo que eu estava dando antes, refutada a teoria, contra-exemplo identificado, temos que colocar outra teoria no lugar, porque essa já era, não dá para dizer mais que os cisnes são brancos. Né? Esse é o ponto. Então aí você já tem um limite fundamental, né, àquilo que nós podemos chamar de justificação racional. Porque você vai sempre dar um salto, você vai sempre ir além da experiência, você vai sempre transcender o dado. Você não fica aqui, eu estou aqui no reino dos fatos, eu sou empirista, Barbieri tocou nesse ponto, né? Eu sou empirista, o conhecimento tem que provir da experiência, então eu não saio do mundo dos fatos. Bom, se você não sai do mundo dos fatos, você vai ficar dizendo: ele está com a camisa vermelha, ela está com a camisa branca. Vai ficar assim. Qual é a teoria? Tem que ser uma teoria. Eu não posso ficar simplesmente descrevendo tópicos isolados da realidade. E se eu elaboro uma teoria sobre aquilo que a experiência me mostra, o risco sempre saindo do observado para o inobservado, é quebrar a cara. Né? Que é o que normalmente acontece. Se você olhar a história da ciência, por exemplo, o que você vai encontrar? Um cemitério de teorias e hipóteses. Né? Todo mundo acha assim: a ciência vai progredindo, não sei o quê. Não é bem assim.
né? Tem mais mortandade do que sobrevivência. Então não pode chegar e dizer, não, é assim, porque esse é o caminho. Aí tem uma questão de idealização da ciência que é de gente que não conhece a sua história, tudo bem, mas para fazer isso. Agora, o que os economistas, do modo geral, e aqui acho que foi o Bida que tocou ontem na cláusula ceteris paribus, se não me falha a memória, foi ele. Então, o que os economistas vão fazer? Eles fazem assim, temos que supor que o curso da natureza é uniforme. Quer dizer, não tem solavanco, não tem aquele negócio de susto, e de repente apareceu um contra-exemplo aí, vamos apostar no curso uniforme da natureza. A maioria dos cientistas, mesmo em física e outros domínios, eles apostam nisso, porque senão eles iam ficar assim desorientados. E aí, o que o futuro nos reserva? Alguma ameaça escondida? Então, eles normalmente partem da seguinte suposição: se eu tenho um número bom de casos confirmadores, está ótimo, vamos em frente. A ideia é mais ou menos essa, mas é um risco enorme e que não pode ser vinculado esse tipo de visão às melhores metodologias. Não pode ser vinculado. Exatamente por isso que o curso da natureza é uniforme? Sim, a gente olhar o mundo não tem a aleatoriedade o tempo todo, as coisas diferentes. Não tem isso. A gente percebe claramente que há uniformidade. Mas isso não significa que elas não enfrentem, em algum momento, evidência adversa. Esse seria o aspecto fundamental para a gente colocar em questão aqui. Então, eu falei de falibilismo antes para você, né? Quer dizer, nós somos falíveis, nossas teorias podem sempre se revelar falhas. Isso é constatação. Isso não é uma visão específica, não é, Barbé citava isso também, não se trata de ideologia, isso é uma constatação. Bom, aí vocês dirão, mas amanhã não pode surgir uma teoria que não se mostre falível? É o que eu dizia antes, pode, mas nós não temos como saber. Ela só se revelará, digamos assim, definitiva, lá no final do processo, quando não houver mais nada a estudar sobre o assunto, quando não existirem outras experiências a fazer, outros cálculos a realizar. E esse final aqui eu não estou vendo, eu estou aqui. Por isso que também o ser humano é falível, como destacou muito bem o Voltaire. Não só suas teorias, não só suas hipóteses, mas o próprio ser humano é falível. Então eu não posso chegar e apresentar alguma coisa como definitiva, porque esse sim é um erro grave, é um erro grosseiro, porque é como se eu me colocasse, para falar como um grande filósofo, eu me colocasse lá olhando a realidade com os olhos de Deus. Aí convenhamos que é demais, né? Como alguns filósofos chamam, subspecie eternitatis, mas seria sobre a ótica da eternidade. O homem não vê nada sobre a ótica da eternidade, precisa da ótica Carol mesmo. Então, aqui a gente vê que, por essa razão, nenhum resultado pode ser apresentado como definitivo. Esse é o ponto importante. E, agora, a verdade ela pode ter sido alcançada, até mesmo no âmbito da religião. Tem muita gente que diz que a religião é tudo falso, a religião está tudo errado, tudo é bobagem, como eu estou cansado de ouvir. Mas eu posso pensar no seguinte, que o cristianismo, na sua essência, expressa a verdade maior das coisas. Não tem nenhum problema. Uma verdade revelada, eu não posso garantir. Se vocês me dissessem, garante, eu digo, bom, garantia não é comigo. Mas que pode. Nós estamos aqui falando de lógica modal, pode. Esse termo aqui é chave. Eu não estou dizendo que é a verdade do mundo, mas estou dizendo que pode ser. Porque nós não temos como saber. Essa é dada a condição em que nós estamos e a posição em que nós nos encontramos. A gente não tem como saber. Por isso que aquele aspecto que eu destaquei, né? Enquanto a pesquisa prosseguir. Essa é uma cláusula fundamental. Enquanto a pesquisa prosseguir. Bom, aqui eu falo, né, que até escrevi um texto, que chama Crítica da Arrogância Pura, pode ser encontrado também na internet, né? E eu chamo a atenção para o fato de que a história da filosofia ocidental, do pensamento de um modo geral, é a história da prepotência intelectual, né? Porque as pessoas se apresentam como capazes de explicar tudo, falam com Deus, sabem que Deus é isso, Deus é aquilo, na filosofia. Entendeu? Isso é uma coisa completamente insustentável, pelas razões a que eu me referi antes, né? E isso passou para o mundo social, que é pior. Obrigado. Passou para o mundo social, o que é mais complicado ainda, né? Porque a ideia de que se pode chegar à essência, aquilo que é a determinação última das coisas, é o discurso que a gente vê principalmente em O Capital de Marx, quando Marx, por exemplo, sustenta, entre outras coisas, que a ciência seria supérflua se
essência e aparência coincidissem. Né? E a história da filosofia é um pouco isso, quer dizer, ficar dizendo que o filósofo chega à essência, que o senso comum, coitadinho, está perdido no mundo das aparências, que o senso comum está perdido no teatro das sombras. Filósofo é bom retórica, mas a gente tem que olhar mesmo qual é a fundamentação do negócio, tá entendendo? Porque essa postulação de essência no Marx é muito interessante, porque ele é até, não sei quem me perguntou, não sei se foi o Ed, o Marx, por exemplo, no Capital, em outros escritos, ele revela que ele estudou realmente os liberais na Biblioteca de Londres. Tanto ele diz que ficou com a hemorroida e tudo. E estudou mesmo. A gente vê isso que ele estudou. Depois, seus seguidores não estudaram mais nada, mas ele estudou muito. A gente tem que fazer esse tipo de observação. Né? E aí, quer dizer, aí ele fala, Bira ressaltou isso ontem, né? Ele chama o Bastiat de economista pigmeu da burguesia, a expressão que ele usa, pigmeu. Ele fala do John Stuart Mill, que é outro representante da economia burguesa, assim, os adjetivos vão baixando a lenha de um modo geral. E o que ele faz? Aparência para vocês, a essência para mim, claro. Né? Outro modelo de pensamento fica com as aparências, eu fico com a essência. Então você vê, se no mundo da natureza você está sempre sob risco de encontrar um contra-exemplo, imagina nas ciências sociais. Há muitas teorias sociais, até hoje não foram refutadas, porque elas não se expõem aos fatos, simplesmente por isso. Pô. Se elas se expusessem, já estavam todas elas no cemitério das teorias. Por quê? Porque a dinâmica de mudança, de transformação, de alteração do mundo social é tão grande que qualquer um que tente congelar, pode parar aqui, que o Marx tentou fazer isso. Né? Marx congelou a realidade, ele via o processo da ótica dele, quer dizer, o processo é a destruição e substituição do capitalismo. Esse é só o processo. Mas a teoria dele não está submetida ao processo. Tanto que é uma coisa muito interessante, que no meu livro Ciência e Ideologia eu discuto muito bem isso, o que o Marx faz? O Marx ele começa a atacar as concepções, por exemplo, de Estado, de capitalismo dos outros. Aí, essa concepção aqui está errada, esse cara defendeu isso aqui não dá, isso aqui também não dá, não sabem nada, são os idiotas, vendidos da burguesia. Mas a partir de determinado momento, ele critica a própria realidade. Por exemplo, na crítica à filosofia do direito de Hegel, ele ataca o próprio Estado. No Capital, ele faz isso recorrentemente, como eu mostro no meu livro, ele diz o seguinte, que o modo de produção capitalista, como ele chama, é mistificador. Então, veja, as pessoas não sabem ler normalmente os textos com as suas implicações. Porque quando vocês assim, um modo de produção capitalista mistificador, você está agora atacando a realidade, não está atacando uma teoria sobre a realidade. E qual é o pressuposto dele? É que esse negócio chama modo de produção capitalista, isso é transitório, passageiro, vai acabar, porque isso é perverso. Então, é a realidade que está no banco dos réus. Isso que a gente tem que entender. Não é mais só a teoria que está no banco dos réus, é a realidade. Isso você, por exemplo, encontra em sociólogos como Durkheim, Weber, que dizem que a gente não pode sobrepor os nossos juízos à realidade. Mas ele está sobrepondo os juízos à realidade porque ele está falando, mistificador. Né? É um sistema que esconde a sua natureza perversa. Aí ele é que capta a natureza perversa, a essência. Os outros ficam falando, defendendo, Bastiat fica defendendo esse sistema perverso, porque não chegou à essência, ficou ali na casca, ficou ali só na epiderme do brinquedo. Né? Então aqui nós vamos começar a ver um negócio importante, quer dizer, a liberdade, com que tipo de articulação a gente pode fazer, por exemplo, entre liberdade e teoria do conhecimento. Então, a meu juízo, a possibilidade de fazer essa combinação de maneira adequada é defendendo o falibilismo, porque a liberdade ela precisa ser usufruída em um sistema aberto. Tá? Isso é fundamental. Por exemplo, uma vez perguntaram ao Huxley, o cientista, o que ele preferia. Né? Conhecer a verdade última das coisas, né? Ou usufruir plenamente a liberdade. E para espanto meu, ele falou, quero conhecer a verdade última. Se ele tivesse me dado essa resposta, eu digo, essa verdade última é uma decepção só, você fez uma opção terrível, você não deveria ter feito isso. Né? Então, você vê o que é interessante disso. Muitas das vezes, as pessoas dizem assim, eu prefiro conhecer como é que funciona o sistema e não ser mais livre. Por sorte, as ciências sociais, eu digo isso com todas as letras, por sorte, as ciências sociais não fazem previsões confiáveis. Uma coisa aqui,
discutida também pelos meus colegas, não fazem previsões confiáveis. Porque se eu pudesse prever qual vai ser o comportamento dos agentes econômicos amanhã, de modo geral, pô, eu ia, como cientista social, digamos assim, vender o meu projeto para o governo, adeus liberdade. Claro, porque se o comportamento é totalmente previsível, nós podemos levar as pessoas para lá, para cá, podemos torná-las realmente os fantoches da história, que leva para onde quiser. Se houvesse essa previsibilidade, felizmente, não há. É ruim, por outro lado? É, porque, por exemplo, a União Soviética assim caiu feito um castelo de cartas, e não houve uma só alma intelectual com senso crítico para dizer, isso vai acontecer, ninguém previu aquilo. Havia gente que dizia, isso não vai dar certo, não sei o quê, isso em algum momento isso aí vai desandar, tudo bem. Mas dizia assim, olha, década de 80, o negócio ali estava todo vapor, e aquilo caiu, qual é a luta que existiu ali internamente para cair? Não houve praticamente luta, isso é mais impressionante ainda. Houve guerra ali dentro, conflito interno? Não houve isso. Tem aquela escaramuça lá com aquele bêbado que foi presidente lá, mas nada de relevante, nada de fundamental, mas não houve, não aconteceu lá. Então o grau de previsibilidade é praticamente nulo nas ciências sociais. E o que se discute hoje é se as ciências sociais explicam alguma coisa ou não. Porque se não prevêem, se não explicam, existem para quê? Que esse é o grande problema hoje no Brasil. Por exemplo, a gente forma tanta gente em ciências sociais, mas tanta gente em ciências sociais, mas tanta gente em filosofia, que aí, no final das contas, as pessoas acham que elas têm uma coisa muito importante a fazer, é criticar o sistema, derrubar o sistema. Entendeu? Aí a questão que me coloca é o seguinte, como é que vai derrubar, criticar, se você não tem conhecimento, pô? Precisava explicar antes para depois poder ter espírito crítico. Não posso simplesmente ter espírito crítico sem ter um embasamento explicativo. Mas esse, infelizmente, é o quadro que a gente vê hoje. Então, há uma renúncia crescente nas ciências sociais a explicar. Então, tem um rapaz que está fazendo pós-doutorado, me procurou e falou, vi uns negócios seus. Ele falou, as pessoas me procuram falando isso, eu fico assim, estarrecido. Elas falam assim, você fala de umas coisas estranhas, ninguém fala isso. Eu digo, pois é incrível, fala de coisa estranha, sério mesmo, já uns 4 procuraram assim, você fala coisa esquisita, ninguém fala sobre isso, pô. Aí ele falou assim, aí mostrou lá as teses, né, da antropologia e tal, aí era assim, um era o baile na Baixada Fluminense, aí era assim, a menina de 15 anos, ela faz aquilo, não é baile, como é que chama, baile debutante, né, aí é bacana, porque é extensão social, mas a menina de Copacabana que faz isso é uma burguesinha. Porém, como é que pode? O mesmo fato, ele recebe interpretações tão diferentes porque você colocou um viés de classe no negócio e aí sai catalogando, sai etiquetando, sai fazendo não sei o quê, tá entendendo? Então, as ciências sociais estão assim hoje, um pouco no mundo e muito no Brasil. Porque no Brasil as pessoas chegaram à conclusão seguinte, já que a gente não vai fazer ciência mesmo, porque fazer ciência dá um trabalho desgraçado, uma coisa de louco, como ele tentou mostrar o Barbieri, então a gente vai fazer ciência, vamos ideologizar esse negócio logo, tá entendendo? Aí é uma questão só de tomar posição. Entendeu? Aí a outra lá mostrando, na outra tese que o menino, né, o Alexandre Ramos me mostrou, ele falou, essa pessoa, aí baile funk, aí os negócios assim de louco, desce minha filha, faz não sei o quê, eu digo, o que é isso, como desce minha filha? Aí ele fala, aí sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha só, essa letra desce, porque eu não vou aqui entrar nos detalhes, desce minha filha, sabe o que ele falou? Olha aqui, esse negócio aqui, desce minha filha, está sendo considerado como um negócio revolucionário, isso é feminista. Se fosse só minha filha, tudo bem, mas desce minha filha. Entendeu? É um negócio de louco. Aí ele mostrou, né, que aquilo ali é apresentado como feminismo, porque o funk é periférico, porque o funk é popular. Então o cara faz ginástica, contorcionismo, entendeu? Para enquadrar um negócio como péssimo, enquadrar outro negócio como bom, e você vai ver, mas meu Deus, é praticamente a mesma coisa. Aí como é que faz? Então nós estamos nessa situação terrível. As ciências sociais perdem cada dia que passa credibilidade um pouco no mundo, né? E particularmente, no Brasil não, porque está ideologizado o negócio, né? Então, eu outro dia um artigo do cara do Aires, né? Escreveu um negócio muito interessante. Ele falou assim, lá no Google agora ninguém está mais interessado em explicar a ação humana, por que as pessoas fazem isso, ou fazem aquilo, ou fazem aquilo outro. Ele falou o seguinte, o cara curto e grosso, falou, não precisamos mais das ciências sociais. E eu falei, nossa, o cara é corajoso. Aí ele falou o seguinte, sabe o que a gente faz? A gente procura quantificar. Quer dizer, o que as pessoas querem? Querem mais?
Ah, então vamos oferecer mais A. Se você quer mais B, vamos oferecer mais B. Não tem, mas por que A? Por que B? Não, isso é metafísica. Lá no Google eles estão pensando assim nessa hora. Quer dizer, é interessante isso, porque se você não quer estudar mais o comportamento, você vai apenas então somente vendo as preferências, as inclinações, né? Se você faz isso, é incrível, porque não precisa mais de psicologia, tá? Não precisa mais de sociologia. E, de certa maneira, economia, cuidado com o emprego. A economia também fica um pouco difícil. Passa mais um aí, por favor. Vamos passar mais um pouco isso aí. Não, o anterior eu acho que eu tenho um negócio importante. Ah, tá. Então, uma coisa fundamental é a gente contrapor isso, por exemplo, à utopia, né? Porque a utopia, ela está ligada, isso é importante ressaltar aqui, ela está ligada à ideia de um conhecimento definitivo. Né? Porque para chegar ao estágio último e final da realidade, você precisa pressupor que você tem o conhecimento que indica como o mundo deve ser completamente reorganizado e como ele deve funcionar. Né? Então a utopia tem esse tipo de... Aí o cara fala assim, discutir isso, muito coloca no liberalismo também, né? O liberalismo não tem utopia. Claro que se você fala num processo aberto, nunca vai ter utopia, pô. Como é que vai ter utopia? Né? Que é um outro slide que eu tenho aí. Se o futuro está aberto, como é que eu vou dizer chegamos no paraíso? Esse futuro aberto não tem endereço. Entende? Porque a dificuldade que se tem para defender uma grande ideia, uma ideia de libertação, uma utopia. Aí a pergunta é para vocês, o que você vai colocar no lugar? Isso aqui é interessante, isso aí dá para coçar a cabeça e tal, fazer um cafunézinho, porque essa é a questão vital. Porque não tem utopia. Se não tem utopia, o que entra no lugar? Porque a utopia só é possível se o sistema for fechado. Então o Marx está nos dizendo para onde a gente vai ter que caminhar. Né? Socialismo, primeiro com uma ditadurazinha do proletariado, leve e suave, mas só reprimindo a burguesia, não todo mundo. Então, ali você tem... Aí depois, quando você chega lá no comunismo, quando você chega no socialismo, acabou. Então aqui o processo fechou, não tem mais continuação, porque se tiver continuação, significa um retrocesso. Significa que a burguesia está botando suas manguinhas de fora, está querendo se reorganizar, está querendo inventar de novo esse negócio de mercado, capitalismo, isso é um perigo, então baixa pau neles. Quer dizer, esse é o ponto fundamental. Utopia fecha. Se você fala em mercado, mercado é processo, mercado está em aberto, mercado é esse sistema que não tem um telos, quer dizer, um fim definido. Qual é o fim definido do processo de mercado? Ninguém sabe, eu não sei. Qual é o objetivo final? Ah, chegar aqui, ó, aqui, essa grande conquista da humanidade. Não tem isso. E aí isso faz toda a diferença. Por isso é que não tem utopia. Quero ressaltar bastante isso. Utopia só é possível quando eu tenho um conhecimento como aquele que o Marx propõe. Ele me dá a compreensão essencial da realidade. E ele diz assim, tudo que está aí é uma porcaria. Né? Bota o melhor no lugar. E esse melhor é definitivo. Basta que vocês não deixem depois a turma voltar. Se a turma voltar é diferente. Aí vão fazer de novo aquela lambança que vocês já conhecem. Então, esse é um aspecto interessante, né? Porque deixa-se com a utopia de perceber que a vida é movimento e diferenciação e a destruição passa a ser só negativa, né? Não é uma destruição criativa como aquela defendida pelo Schumpeter, né? Porque a utopia, ela no fundo acaba sempre produzindo mal, só que dá um endereço errado da Terra Prometida, né? Aí é que a gente se ferra, né? Produz o mal, mas o endereço está errado. Ó, a Terra Prometida fica em tal lugar, mas não está, depois não está. Essa questão essencial. Não, vamos passar isso aí, senão fica... então aqui que é um ponto importante, né? Aí a associação um pouco do conhecimento com o mercado, já para a gente ir para a parte final, né? Então eu sustento até as teorias científicas, por exemplo, e os bons produtos, eles não podem ser definitivos, e não tem sido. Aí fazendo analogia, né? Por isso que eu falo, pegando o clássico do livro do Schumpeter, Democracia, lá, Socialismo, por isso que eu falo no vento perene da destruição criativa. Né? Explicações e mercadorias submetidas a permanentes processos de busca e superação de resultados. Mas isso, você tem que entender o conhecimento de uma ótica falibilista e entender o mercado como um sistema aberto, como aquilo que o Hayek chama de um procedimento de descoberta. Se você está no procedimento de descoberta, você não sabe para onde você vai. Tá? Se você já soubesse para onde você vai, você já teria descoberto.
Aí eu falo, mas eu sei para onde eu vou. Então você descobriu, pô. O aluno diz assim, não, mas eu sei o caminho a percorrer. Ah, então você já sabe o destino. Você não... É 5 minutos, vocês querem que eu pare? Mesmo paro. Então, mas se você conhece o destino, então tudo bem, você sabe o caminho a percorrer. Mas se o caminho é esse processo que está em aberto e que não tem aquele objetivo final a ser alcançado, você vai andando. Vai andando. E você não pode saber quais serão os desdobramentos, as coisas que acontecerão ao longo do percurso. Você não tem como saber. Então, esse é o ponto. A obsolescência buscada, né? Que a gente pode fazer isso em ciência e deve também. Quer dizer, se você tem uma teoria, você pode o tempo todo tentar encontrar aquilo que leve à revisão dessa teoria, à modificação dessa teoria e até à refutação dessa teoria. Aí dirão vocês, mas qual a vantagem disso? Bom, se eu consigo refutar uma teoria, é bem provável que eu já estou em condições de vislumbrar uma melhor capaz de substituí-la. Né? Que é a mesma coisa que acontece no mercado. Como disse um grande filósofo da ciência, vai ter uma homenagem lá no Unicamp, muito bom, Thomas Kuhn, quer dizer, diz muito bem, na manufatura, ele diz, na manufatura e na ciência, ninguém substitui nada antes de ficar anacrônico. Não vou jogar fora uma teoria simplesmente porque eu acho que ela é feia. O critério estético não vai ser suficiente. Mas eu posso olhar para qualquer teoria e dizer o seguinte, eu vou tentar achar alguma coisa contra ela, porque eu vou acelerar o processo. Ao invés de eu ficar conformado com aquela teoria, dizer, pô, mas ela é bacaninha, tá indo bem, obrigado, os cisnes continuam brancos. Não, eu vou dizer, vamos vasculhar cisnes em outros lugares do planeta, não só na Europa. Vamos tentar ver cisne, por exemplo, no Novo Mundo, vamos buscar cisne em outros lugares. Isso aqui é interessante. Então, aí você força a superação de resultados. Você não fica esperando que a realidade diga a você, não, você está errado. Você mesmo sai atrás em busca daquilo que pode ser o seu erro. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo aí, quer dizer, a obsolescência buscada é análoga às diuturnas tentativas de refutação de hipóteses e teorias, com o objetivo de substituí-las por melhores. Essa é a ideia. Então, aí você pode ligar uma concepção falibilista de conhecimento a um processo de mercado entendido como esse procedimento de descoberta que nos leva sempre a, mesmo que tateando, tentar chegar a coisas novas e superiores às existentes. Né? Isso seria um ponto fundamental. Então, quer dizer, o conhecimento, a história da ciência mostra isso, avança pela eliminação pontual de erros. Né? Então, por exemplo, já se acreditou no flogisto, depois se viu que não tem flogisto coisa nenhuma, né? E até pelo abandono das teorias que abrigam esses erros. Né? Eu acho, meu modo de ver, que o mercado faz algo análogo, quando promove substituições de produtos em prol do crescente aprimoramento da qualidade e da maior satisfação do consumidor. Então, meu último artigo, até italiano, foi sobre a soberania do consumidor, tal qual defendida por Mises. Eu fiz algumas outras considerações. Então, esse é um aspecto que a gente pode tentar, dessa forma, unir. Pensar o conhecimento como fazendo parte desse processo dinâmico de substituição de alguma coisa por outra superior, por outra melhor. Essa seria a ideia, né? Então, por exemplo, tem um livro do Popper que se chama All Life is Problem Solving, né? Que é muito interessante, porque eu acho que essa é uma síntese muito importante. Né? Realmente toda a existência humana ela se dedica à solução de problemas. Estudar no mercado, na ciência, seja onde for. Porque tanto o mercado quanto a ciência são processos em aberto. Ninguém poderá chegar e nos dizer hoje para onde a física está indo. Não sabe. Você pode pegar e levantar o estado da arte hoje na física, na biologia, que está fervendo hoje, mas você não pode chegar, ela vai estar lá. Vai chegar daqui a 20 anos ali naquela parede ali. Não tem como chegar e dizer isso. Né? Então, quer dizer, a ciência, digo eu, assim como a ação humana racional em geral e a atividade econômica em particular, se dedica à solução de problemas. O esquema sugerido pelo Popper é muito interessante porque você parte de um problema 1, né, um P1, você elabora uma teoria tentativa, tá? Tentativa é tanto substantivo quanto adjetivo, uma teoria tentativa, submete à eliminação de erros, essa teoria, aí você, de repente, encontra um outro problema
gerado a partir daquele para o qual você elaborou uma teoria. Outro problema leva você a uma outra teoria, que leva você a uma outra eliminação de erros, e assim caminha a humanidade. Essa seria a ideia. Esse processo não para. Questão. E aí o primado é o primado da eliminação de erros. Né? Eu avanço eliminando erros. Eu não avanço chegando à verdade. Olha que eu estou ligando lá no começo. A verdade é o meu ideal. Eu quero chegar à verdade. Mas eu nunca vou ter como saber se cheguei à verdade. Eu não tenho como saber. Isso é que é um aspecto fundamental. Por isso que aí isso se combina com a tese da dispersão do conhecimento do Hayek também, né? Que se o conhecimento pudesse ser apresentado por meio de resultados definitivos e depois possuído por alguém especial ou por algum grupo em especial, então as coisas seriam muito diferentes do que ter que entender que o conhecimento está disperso na sociedade, porque você sabe coisas que eu não sei, ela sabe coisas que ele não sabe, ela sabe coisas que ele não sabe, e assim sucessivamente. Isso pode ser visto até no cotidiano, né? Se precisar tratar de problema de saúde, você não vai procurar um engenheiro, né? Se precisar construir uma casa, não vai procurar o psicólogo, né? Por isso que o Harold Bloom, uma vez irritado nos Estados Unidos, acabei já? Então tá bom. Só para concluir, o Harold Bloom, irritado com os relativistas que estavam enchendo o saco dele, aí ele falou o seguinte: eu quero que vocês só cheguem à situação de um dia, né, tendo um problema neurológico sério, vocês chamarem o carpinteiro, né, e tendo um problema na geladeira, vocês chamarem exatamente o quitandeiro, e por aí vai. Porque no mundo das relações práticas e objetivas, não há espaço para o relativismo, justamente por isso, porque as pessoas sabem muito bem o que funciona e o que não funciona. Agora, tem um lado relativo, digamos assim, positivo do relativismo, que é aquele que diz: olha, gente, não falem também em verdade absoluta, não. Não falem em resultado definitivo, não, porque ninguém tem condição de bancar resultado definitivo. Ninguém. Então, a ideia, em síntese, para fecharmos, a ideia em síntese é essa, que nós temos um processo dinâmico em aberto, em que podem ser situados tanto o conhecimento quanto o mercado. E hoje fica mais claro porque o conhecimento é empregado largamente até no âmbito da economia, a partir de determinado momento da história da humanidade, a economia, a tecnologia, a ciência passaram a atuar conjuntamente. Por isso é que a Escola de Frankfurt, certas correntes do marxismo, começaram a apresentar a ciência como mais uma força produtiva e a serviço do capital. Por essa razão, porque houve essa integração. E essa integração, como eu estou mostrando a vocês, não é casual. É que esses sistemas abertos, eles acabam associando esses elementos para que esses sistemas, eles mesmos, possam se reproduzir. Ok? Senão não se reproduz sozinho. Se você não tiver a destruição criativa, o conhecimento não avança. Se não tiver a destruição criativa, você não chega a melhores resultados também no âmbito do mercado e do processo econômico de um modo geral. Estou delirando. Valeu, gente.